Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Então, hoje a gente vai gravar um vídeo aqui, coisa rápida, sobre o seguinte: conector tipo C, tá? Conector tipo C, assim como o V8 dos aparelhos mais novos, hoje a gente tem essa plaquinha Dock Test, tá? Que ela testa as malhas de carga, né, por onde o circuito percorre, né, onde as malhas percorrem de carregamento. Quando a gente coloca o nosso carregador, né, para onde vai, como carrega, como que a gente mede, como a gente sabe se um aparelho está carregando rápido, se ele está carregando turbo, se ele está carregando lento, se ele não está carregando, por que que ele não está carregando, o que que a gente faz? Hoje a gente tem essas plaquinhas, como eu disse, para nós testarmos. É claro que a gente tem que ter um conhecimento básico de multímetro, tá? A gente usa uma escala aqui, que é essa escala, tá? De diodo, vou tentar ser rápido. É a escala de diodo, a escala de queda de tensão, onde nós vamos testar as malhas. E essas malhas, por sua vez, são presentes semicondutores, assim como circuito integrados, né? E suas funções para que o aparelho possa carregar, para que seja identificado o carregamento do aparelho, né? É claro que se tiver algum problema, o aparelho não vai carregar, tá? Então hoje nós temos três casos aqui, dois casos ou três casos aqui que a gente vai mostrar. Eu vou começar mostrando quando a malha de carga está perfeita. Mas como é que você sabe que a malha de carga está perfeita, Johnny? Bem, nós temos já uns valores de referência pré-determinados. Que valores são esses, então? São valores entre 300 e 900 milivolts, tá? Ah, mas o que é milivolt? O que é isso? Bem, isso fica para uma próxima aula. Hoje eu só vou mostrar os valores no multímetro e como a gente sabe se está carregando, se não está, se está carregando lento, por que está carregando lento, por que não está carregando rápido, por que não carrega turbo, por que o aparelho não carrega. Então vamos lá. Esse primeiro aparelho aqui, outra coisa que eu esqueci de falar, a malha de identificação, a malha de ID, às vezes ela pode chegar a 1.200, 1.500 milivolts, tá? Então sai fora daquele valor que a gente falou, entre 300 e 900, tá? A malha de ID, né, a malha de acessórios, ela pode chegar a 1.200, 1.500, tá? Então, nem sempre, depende do modelo do aparelho, a arquitetura do aparelho, não é defeito não, tá? Mas somente nessa malha, só nessa malha que vocês vão encontrar esse valor. Fora disso aí, existe problema, tá? Então, os valores têm que ser entre 300 e 900, tá? 90% dos casos. Então, vamos começar a testar e vamos testar, não vamos testar todos os pontos de teste, nós vamos testar só os pontos de testes que interessam a gente, que são eles B4, B6, B7, B9, B8 e B5, tá? B5, nem todos os circuitos de carga possuem valores de referência no B5, nem todos, tá? Vamos ver nesse aqui se tem. Então vamos lá. Vou aterrar a ponteira vermelha, que é o teste de queda de tensão, vou utilizar os 3 volts que o multímetro me fornece, tá? Aterrando esses 3 volts, tá? Pra gente saber esses valores de referência. Então, vou começar pela malha positiva, a famosa V-Bus, tá? Que é a B4. Vamos lá. B4 me apresentou 585 milivolts. 585, oscilando um pouquinho, beleza. Tá dentro do nosso padrão, certo? Entre 300 e 900. Vamos testar agora a B6. O que a B6 é? A B6 é malha de dados. Malha de dados também com seu valor, ok, 429 milivolts, tá? Ok para esse circuito, tá? Os valores são entre 300 e 900, repetindo aí pela terceira ou quarta vez. Vamos testar agora a B7. B7 também é malha de dados. Ué, o que houve? Não. Aqui é um conector tipo C. O cabo carrega tanto de um lado quanto do outro. Então, a gente vai medir. A gente tem tudo duplamente falando, tá? Então, a B7 também me deu 494. Então, ok. Vamos medir agora a B9, que também é importante no circuito, que é a V-Bus, ó. É a V-Bus quando a gente inverte o cabo. Então, B4 e B9 é a mesma coisa. V-Bus, ó.
mesmo valor, ó. Teoricamente tem que dar o mesmo valor, tá vendo? 585. E B6 e B7 também são a mesma coisa, tem que dar aproximadamente o mesmo valor, ó. Mais ou menos. Agora vamos pular direto para B8, tá? Que é a malha de ID aí. 651, tá? E a B5, que em alguns casos não tem nada. Que é esse caso aqui. Então, teoricamente, esse circuito de carga aqui, essas malhas do circuito de carga estão ok. Beleza. Vamos passar para o próximo aparelho. Então, aqui está tudo ok, teoricamente. Se existe um problema de carga aqui, é alguma coisa aí para cima, ou às vezes, ó, só para deixar a dica aqui, ó, dock paralelo, às vezes não carrega, tá? Às vezes não carrega, tira sinal de aparelho, enfim. Às vezes tem que trocar só o conector e aproveitar a mesma plaquinha original. Vamos partir para o próximo. Próximo aparelho. Mesma coisa, vamos testar. Vou aterrar aqui no conector, ó. B4, positivo, VBus, ó. Opa. B4 positivo, VBus, não tem nada. Então, se B4 e B9 é a mesma coisa, aqui também não tem, ó. Nada. Então, esse aparelho não carrega porque não tem a malha positiva presente, interligada entre o conector e ao circuito integrado, tá? Então, existe um problema qualquer no conector, solda fria, o flex pode estar rompido, pode estar partido, aquele flexzinho de carga, né? B6, malha de dados, ok. B7, malha de dados, ok. Então, VBus está aberta. Eu tenho vídeos meus mostrando isso, como resolver. Você pode resolver com o jumper, tá? Da VBus lá para cima, na placa principal, tá? Então, está aberta a VBus. Vamos ver a malha de ID, ó. Também está aberta, pode ser um problema na plaquinha, no conector, também está aberta, tá? Ó, esse circuito possui B5, ó. Tá? Possui a B5, tá? Às vezes até não tem valor aqui e tem valor aqui, tá? Então, essa parte aqui fica para uma próxima aula. Vamos falar de carregamento rápido e carregamento, tá? Aterramento tá presente, só para não deixar aberto os terras, ó. Essas duas da ponta aqui, ó, B12 e B1 aqui, ó, são terras, só para não deixar em aberto, tá? Então, tá presente, existe continuidade aqui, ok. Então, esse telefone não carrega porque a VBus está aberta. Então, tem que ser corrigido com jumper, com troca de flex, onde tiver o problema, tá? Tem que bater a continuidade e ver até onde o valor chega vindo da fonte para baixo, tá? Geralmente eu meço da fonte para baixo. Vou lá na placa, vou lá no ponto de teste da placa, vejo se existe valor de referência da VBus. Existe, então o problema pode estar no flex. Encaixo o flex, vejo na parte de baixo do flex. Se na parte de baixo do flex tem valor, então o problema não está no flex, o problema está na plaquinha ou no conector aqui, tá? Então o conector pode estar mal soldado, pode estar solto, tá? Ou pode estar rompido, quebrado. Agora vamos testar a última placa, que é essa placa do Moto G7. Então vamos lá. Essa placa inclusive já foi trocada. Já trocaram o conector dessa placa aqui, pelo que a gente está vendo, né? A gente já tinha observado, já foi trocado. O rapaz mencionou que eu acho que já foi trocado 2 vezes esse conector, porém o aparelho está carregando lentamente. Tá, então vamos lá. Opa, a princípio já temos um problema. Na VBus, positivo, 118 milivolts. Esse valor não bate com os valores que eu mencionei. O valor tem que ser entre 300 e 900. Então, existe um problema aí, tá? Essa malha está com algum semicondutor, tá? Aí com problema, com defeito, um diodo, tá? Provavelmente um diodo aí, tá? Um diodo Zener, um diodo TVS aí, alguma coisa está criando uma fuga nessa malha.
Então, se a B4, tá? Olha a lógica. Se a B4 e a B9 são positivo, então aqui na B9 também vai dar esse mesmo valor de fuga, ó. Exatamente. Então aqui a gente confirmou mais uma vez que a B4 e a B9 são a mesma coisa. Então nós temos uma fuga, tá? Diz a galera aí, diz o pessoal, tá? Que fez esse monitoramento aqui da placa aqui, que um valor, tá? Um valor aí dessa eletrônica aplicada para celular, tá? Isso não fui eu que criei, isso eu aprendi, tá? Eu aprendi. Que abaixo de 200 mV, valor correto 300. Nesse setor aqui, abaixo de 200, podemos considerar uma fuga. Então, 118 é uma fuga, tá? Agora vamos ver a malha de dados. Lembra que as malhas de dados, B6 e B7, também tem que ter valor. Então vamos ver a B6, ó. Temos valor. E a B7 não tem valor. VBus positivo, fuga. B6 tem valor. B7, malha de dados, não tem valor. Então esse aparelho, com mais um detalhe que vai carregar lentamente, ó. Essa malha está aberta e a B9, a gente já sabe que é a VBus, o positivo, também está aberta. Vamos dar uma olhada aqui em cima como é que está a B8, ó. B8 também está aberta, então não vai ser identificado aí, ó, o início do carregamento, porque está aberta, não pode estar aberta, tem que ter valor, né? B5 também não tem valor, tá? Então a gente acabou de achar aqui 3 defeitos, ó. Uma fuga, aqui tá ok. Essa parte de dados aqui está aberta, tá? Não vai carregar rapidamente, né? Aqui a gente tem a mesma fuga, porque é a mesma malha positiva. Aqui nós não temos valor, tá? E aqui também não. Então aqui tá aberto, aqui tá aberto, aqui tá com fuga e aqui tá com fuga. Então esse conector tem que ser feito um reparo nessa malha de carga. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no microscópio? Mostra pro pessoal aí, filho. Pra gente dar uma olhada rapidamente aí o que está acontecendo. Deixa eu achar uma posição aqui. Tentar encontrar uma posição boa aqui. Ó. Deixa eu arrumar uma posição boa aqui. Vou mostrar pro pessoal. Então eu tenho aqui, ó, a falta, a ausência desse pino aqui, ó. Esse aqui tá no lugar, ó. Agora aqui não tem, ó. Tá dando pro pessoal ver aí, dá, né? Uhum. A ausência desse pino aqui, ó. Aí eu tenho a ausência desse aqui também, ó. Ele tá solto aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se eu boto na posição aqui pro pessoal ver aqui, ó. Ó. Solto, ó. Esse aqui também tá solto, tá meio que tá mais ou menos soldado esse aqui. Ó, solto também, ó. 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 Ó, também tá solto. Solto, solto. Ó. Solda fria. Esse aqui praticamente não tem nenhum pino aqui, né? O pino tá meio que quebrado aqui, não tá no lugar. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então só desse lado aqui eu tenho 1, 2, 3, está solto, 4, 5 pinos sem estar soldado, com mais o problema daquela fuga, tá? Então essas trilhas aqui, elas têm que ser reparadas para os seus respectivos locais, para os seus lugares corretos, para que haja um carregamento nesse circuito, tá bom? Para que esse conector funcione, não basta só ele estar no lugar, não. Eu tenho que achar
o caminho, a direção, dar direção para essas malhas aqui, tá? É necessário isso, tá? Então é isso aí, pessoal. Então essa plaquinha de teste aí ajuda bastante a gente, tá? Se esse aparelho tivesse fechado, não daria pra gente ver isso aqui, né? Se ele já tivesse fechado, aliás, daria pra gente ver, foi mal, desculpa. Daria pra gente ver. Como ele tá aberto, ficou bem mais fácil da gente ver aqui. Eu já até tinha visto isso aqui, comentei com o dono do aparelho. Porém, eu quis fazer esse vídeo para mostrar que a plaquinha mostra pra gente também esses detalhes aí, tá bom? É isso aí e fiquem com Deus aí. Um abraço.